Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando novamente o nosso programa Em Poucas Palavras. Eu digo novamente, fazendo relação agora à terceira temporada do programa, depois de um período de férias, de o pessoal aí reclamando, cadê vocês que não aparecem de volta? Pastor Augustus, como é que foram as férias? Oi, Nathan, querido ouvinte, as férias foram muito boas, estamos aqui dispostos e prontos para essa terceira temporada do programa Em Poucas Palavras. Pois é, o pessoal estava cobrando aí no WhatsApp, cadê o programa? Vocês tem muitas férias, estão esperando. Não, calma aí, estamos preparando, né? Estamos preparando, tem que pensar bem, né? Não podemos dizer, as palavras são poucas, mas elas têm que ser corretas, né? Temos que pensar. Exatamente, isso é importante. A gente recebe muitas mensagens do Brasil inteiro, a gente temos um número de pessoas ali no nosso cadastro do WhatsApp. Eu sempre peço ao pessoal, quando mandar a mensagem, sua pergunta, já mande também o seu lugar, a sua cidade, para a gente já cadastrar com o seu nome, fica mais fácil para depois a gente responder as suas perguntas. Então, estamos aí começando mais um programa Em Poucas Palavras e já com temas deste programa. Os temas destes dois programas, o tema, melhor dizendo, desses dois programas que vocês vão acompanhar hoje e o programa na sequência, são programas que vão abordar palavras de Jesus na cruz, ou seja, frases de Jesus na cruz. Há várias perguntas que têm a ver com o significado da morte de Jesus, perdão, oração, também com relação à vida eterna com Cristo, quando se dará. Algumas pessoas ficam em dúvidas se é imediatamente, se a alma entra num sono eterno. Então nós escolhemos, portanto, fazer dois programas sobre as frases de Jesus na cruz. Faremos então esses dois programas para abordar estas frases. Ok, pastor Augustus? Muito bom, a escolha eu acho que é excelente, Nathan, porque ali na cruz nós temos aquele momento crucial e climático da vida de Jesus e da sua missão. E o que ele falou ali é da mais extrema importância para nós, quando nós refletimos sobre a questão da salvação e as coisas vindouras. Com certeza. Vamos então à primeira frase que eu confesso até deixei de lado quando eu estou aqui fazendo as anotações. O pastor Augustus diz, está faltando uma, e é aquela que nós vamos começar. Quando Jesus, autor de todas as fontes, clamou em alta voz, tenho sede. Qual é o significado, qual é o sentido desta frase, o que ela representa? Não é simplesmente a questão da sede física, mas também tem uma questão de significado dela aí, não é, pastor? Sem dúvida. Essa frase de Jesus, essa exclamação dele, tenho sede, tem primeiro um significado teológico que está relacionado com a humanidade de Jesus. Uhum. Aquele que estava morrendo na cruz era de fato homem. Isso é importante lembrar porque nos primeiros dias da igreja cristã apareceu uma interpretação a respeito da pessoa de Cristo que dizia que ele não tinha um corpo real, porque Deus, sendo espírito, não poderia se tornar em matéria, porque as duas coisas são opostas, espírito e matéria. Então, criou-se uma seita que no século II e III veio a ser conhecida como gnosticismo. Particularmente havia os docetistas dentro dessa seita que diziam que Jesus não tinha um corpo humano real, porque como é que ele podia ser Deus e contido na matéria? Era uma aparência apenas. Era aparência apenas. Então, os apóstolos escreveram destacando a humanidade de Jesus exatamente já para combater esse pensamento. Então, aqui no Evangelho de João, o apóstolo João sempre está dando ênfase à humanidade de Jesus, ao fato de que ele era verdadeiro homem. Daí ele registrou ele poderia ter registrado muito mais coisas, né? Mas ele escolheu aquilo que ele haveria de registrar no seu Evangelho. E essa frase, dentre as várias outras que Jesus pronunciou da cruz, tem como objetivo exatamente isso, mostrar que aquele que estava morrendo na cruz era um homem como nós, à exceção do pecado,
e que ele também sentia sede. Ele estava já pregado na cruz fazia algumas horas, o sangue estava se esvaindo e, portanto, o organismo dele clamava por líquido, né? Queria a compensação do sangue. E Jesus, então, diz aquilo, né? Naquele sofrimento, naquela angústia, ele diz, eu estou com sede. Então, esse é o primeiro significado teológico. Mas há também um significado escatológico. No Salmo 69, verso 21, que é considerado um salmo messiânico, ou seja, um salmo que antecipava os sofrimentos e a glória do Messias, o Messias fala nesse salmo de que na sua morte e no seu sofrimento lhe deram vinagre para beber. Literalmente, deixa eu abrir aqui, no livro dos Salmos, está aqui, Salmo 69, no verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então havia esse salmo que predizia que isso haveria de acontecer com o Messias. Então quando Jesus diz, tenho sede, João até diz assim, para se cumprir a Escritura, Jesus disse, tenho sede. Aí o que aconteceu? Os soldados pegaram uma esponja, embeberam de vinagre e trouxeram para Jesus beber. E aí ele prova o vinagre e com isso cumpre o Salmo 69, 21. Isso demonstra a soberania de Deus no controle de toda a história, né? Não é? Por um lado, essa frase mostra a humanidade de Jesus e, por outro lado, a divindade dele, não é? Em guiar todas as coisas para que a Escritura, inspirada por Deus, se cumprisse. Exatamente. Tá aí, então, a segunda frase que nós, então, vamos enfatizar, Pastor Augustus, é a frase, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, registrada em Lucas 23, 34. Já estou abrindo aqui a minha Bíblia, 23, 34. Exato. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus, essa oração de Jesus ali naquele momento, Natsan, ela expressa a grande compaixão de Cristo e o seu amor, inclusive pelos seus inimigos. Aqueles por quem Jesus orou ali, em primeiro lugar, uma referência ao povo judeu, a quem foram feitas as promessas acerca do Messias e que esperavam a chegada do Messias e que, contudo, não reconheceram que Jesus era o Messias. E ao rejeitar Jesus e ao crucificá-lo, eles estavam rejeitando aquele que era a esperança de Israel, aquele que era o esperado por tantos anos do povo de Israel, aquele que foi profetizado, anunciado por Moisés, pelos patriarcas e pelos autores do Antigo Testamento. Então, Jesus, no último momento da sua vida, ele suplica para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, não é? Que elas não estavam sabendo que aqueles que elas estavam crucificando, aquelas pessoas estavam crucificando, era o Filho de Deus, o Messias esperado. E é interessante, Natsan, que a oração de Jesus já começa a ser ouvida ali imediatamente, porque, primeiro, o ladrão, não é? Sim. O ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, ele se converte, ele crê em Jesus, não é? E o centurião que estava liderando a corte de soldados que executou a ordem contra Jesus, quando Jesus morre, ele reconhece verdadeiramente esse é o Filho de Deus, não é? Então, Deus já começa a ouvir a oração de Jesus e gente começa a se converter ali diante do espetáculo da cruz. E não somente ali, mas através da história, Deus vem chamando e trazendo pessoas ao conhecimento da verdade em resposta à oração de Jesus, que na cruz do Calvário orou por aqueles que o rejeitaram, que o perseguiram e o mataram, pedindo que Deus os perdoasse. E, de fato, Deus vem fazendo isso através da história. Ele chamou muitos judeus, um deles, Saulo de Tarso, né, que foi um perseguidor ferrenho de Jesus Cristo na pessoa dos seus seguidores. E, assim, nós vemos como essa oração expressa o coração messiânico, apaixonado, amoroso de Jesus, pedindo a Deus perdão pelos seus perseguidores. O senhor concorda com alguns estudiosos que dizem que essa oração também foi respondida ali
no discurso de Pedro, quando muitos se converteram e batiam no peito, dizendo, matamos, né, o Filho de Deus, claro. E agora? Né? Talvez seja o melhor exemplo, né, que a gente possa dizer, na sequência dos escritos bíblicos, da resposta de Deus a este pedido de Jesus. Muitos estavam ali observando ele na cruz e ouvindo aquele. Exatamente. Muitos dos que o crucificaram, 50 dias depois estavam arrependidos e dizendo, de fato, esse é o Messias, o Filho de Deus. Mais uma frase, agora essa também já destaca uma dúvida do Helder Cardoso de Santa Maria da Vitória, lá na Bahia. Ele pede esclarecimento sobre a frase: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Essa frase de Jesus foi uma declaração que ele fez a um dos ladrões que foi crucificado com ele. Estava zombando, aliás, os dois começaram a zombar e a blasfemar de Cristo Jesus. E, de repente, um deles, não é, tomado de remorso ou de verdadeiro arrependimento, ele tem consciência do que é que está acontecendo, provavelmente observando a atitude de Cristo na cruz, né? Aquela própria oração que ele fez poucos minutos antes, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O ladrão, um dos ladrões vira para o outro e diz: você não tem temor de Deus, não é? Estando aqui nessa situação, nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos, mas este aí nenhum mal fez. É um justo, né? É um justo. Aí se volta para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, essa declaração do ladrão ali demonstra que ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele era o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. E houve uma ação mesmo de Deus, porque ele olha Jesus ali numa cruz, como é que ele pode vir com um reino, se não for um reino do alto? Esse ladrão compreendeu a natureza espiritual do reino de Deus a princípio, né? Que o reino de Deus viria primeiro para os nossos corações. Por isso ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou seja, quando na plenitude do teu reino tu vieres a este mundo como rei para reinar e para julgar, então lembra-te de mim, porque eu creio em ti. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje, você não precisa esperar quando eu vier no meu reino, né? Mas hoje você já estará comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor Jesus com isso deixou claro que depois da morte, tanto de Jesus como do ladrão, os dois iriam à presença de Deus naquilo que era, o que é chamado na Bíblia de paraíso, que é o estado de felicidade que vem logo em seguida à morte e que é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. As testemunhas de Jeová, para evitar a implicação dessas palavras de Jesus, fazem uma pontuação diferente. Exato. Eles dizem que Jesus falou assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Com isso evitando a força do hoje, que implicaria que depois da morte o ladrão iria imediatamente para o paraíso na presença de Deus. Mas é impossível, essa pontuação é totalmente inadmissível, gramaticalmente ela é impossível e não faz o menor sentido. Em verdade te digo hoje, mas ele diria quando? Ontem, amanhã? Vou te dizer depois, Vou te dizer depois, né? Então o hoje ali é com relação ao tempo em que o ladrão estará no paraíso. É hoje, depois da sua morte, você vai comigo para o paraíso. Você não precisa esperar a chegada do reino, porque foi isso que o ladrão disse, né? Quando você vier no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: não, hoje, né? Você estará comigo no paraíso. Que bênção, né? E essa é uma promessa para todos aqueles que creem nesse Deus que morreu na cruz e que ressuscitou. Né? Amém. Amém. Bom, há outras frases, mas nós não vamos conseguir fazer neste programa, então vamos empurrando um pouquinho para outros programas, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa, do primeiro programa da terceira temporada do Em Poucas Palavras, e eu estou muito feliz em estar retornando ao ar com esse programa, Em Poucas Palavras, com você, Pastor Augusto. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Nós esperamos que a exposição das palavras de Jesus falem profundamente ao teu coração. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Em Poucas Palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: